atenção. Eu vim aqui porque, com certeza, o Espírito Santo me mandou. E o que ele me deu, eu vou dar para vocês. Especialmente vocês, mulheres. Porque, no contexto da obra de Deus, vocês são as mães. Vocês representam a igreja, a mãe. E é a mãe que gera filhos. Vocês são Marias. Marias. Que, uma vez o Espírito Santo descendo sobre vocês, vai gerar Jesus, ou filhos de Deus. Não só um, mas muitos filhos. Essa é a maior honra de uma pessoa, especialmente de uma mulher. Você não vai gerar filhos para si. Maria não gerou Jesus para ela. Maria gerou Jesus para o mundo, para salvar o mundo. E você tem essa capacidade, estrutura, para também gerar filhos para Deus, para que Ele seja santificado. Santificado. Muito mais do que glorificado. Santificado. Olha só, diante dessa palavra, veja só, abra sua Bíblia aí em Gênesis. É difícil achar Gênesis, né? E mais difícil é achar capítulo 1 de Gênesis. E versículo 26. Muito bem. E eu só peço que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada uma de vocês, para que vocês entendam perfeitamente o plano de Deus para vocês. Se você tem o Espírito Santo, você vai entender perfeitamente e vai mudar a sua cabeça, agora e para sempre. Então, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Presta atenção. Veja que o A aí é craseado. Façamos o homem como nós somos. Façamos o homem à nossa, de acordo com a nossa imagem. Imagem. Aí ele continua dizendo, vírgula. Quando você lê a Bíblia, não leia de forma rápida ou de forma sem atenção. Observe a pontuação. Observe cada letra. Quando ele fala, façamos o homem, então você logo nota, façamos. Então Deus não é um. Não, Deus é um. Deus é um só. Mas Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então, por isso ele fala, façamos. A Trindade divina falando, façamos o homem à nossa semelhança. Então, só nisso você... Só essa palavra, façamos... E quem disse isso? Foi Deus, está aqui escrito. E disse Deus. Qualquer Bíblia que você leia, você vai encontrar esse versículo.
façamos, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem. Então ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. E como é que nós temos a imagem de Deus? Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos carne. Então Deus teve que fazer o homem da matéria física para poder gerenciar, administrar toda a terra que ele havia feito. Toda a terra. Toda a glória da terra que ele havia realizado. Então ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí ele fala outra vez, conforme a nossa semelhança. Primeiro ele fala a nossa imagem. Depois ele fala semelhança. Imagem e semelhança. Olha que grandeza. A imagem. Como é que é a imagem de um filho, de uma filha? Você provavelmente já deve ter visto que há pessoas que carregam a imagem do pai ou da mãe. Tem o jeito do pai, tem o jeito da mãe, seja mulher, seja homem. Tem um jeito, tem traços, não é isso? Caráter. Tem aquele temperamento da mãe ou do pai. Porque isso está no DNA. Não é que a pessoa queira ser igual ao pai ou à mãe. Já está na natureza dela, na estrutura dela. Então ela se exprime como o pai, como a mãe. Isso você deve ter notado, sim ou não? Pois bem, é isso que Deus quer em nós. É isso que Ele cobra de você, de mim, de cada um de nós. Porque quando Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu todos os traços dele, colocou todos os traços dele em Adão e Eva. Por isso eles eram perfeitos. Por isso eles foram feitos de forma perfeita. Porque carregavam a perfeição, a imagem da perfeição, a semelhança da perfeição. E mais, ele criou Adão e disse, não é bom que Adão esteja só. O homem esteja só. E fez a Eva. Para completar a sua obra, digamos, a obra-prima de Deus. A gente fala isso, a obra-prima de Deus foi o homem e a mulher. O primeiro casal. O primeiro casal. O casal que é, ou que deveria ser, uma santidade para gerar filhos também à sua imagem e semelhança, quer dizer, santos, perfeitos, corretos, íntegros, obedientes, da mesma forma como seus pais, Adão e Eva, eram para com Deus. Pensa bem. Então ele fez o homem à nossa imagem e semelhança, façamos o homem à nossa imagem e semelhança façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Viu como é que eu li rápido? E como é que eu errei? Está vendo como a gente falha? Se a gente não atenta para o que está escrito, a gente não vai entender o que está escrito. Eu errei agora. Porque eu estava pensando o que eu ia falar. Mas na frente, então já atropelei a mim mesmo. E isso deve acontecer com você. Porque isso é humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E
E, olha só, olha só, essa letra E aqui no meio. E, quer dizer, soma-se a nossa imagem e a nossa semelhança, soma-se que ele domine. Que ele domine. Domine o quê? Domine a mulher. É isso? Não. Domine sobre os peixes do mar. Quer dizer, domine sobre os mares, rios, lagoas, etc. Domine sobre as aves dos céus, quer dizer, domine os céus. E o homem domina. O homem domina os mares, domina os céus, vai até a lua. E domine sobre o gado, os animais, e sobre toda a terra. Então o homem domina, quer dizer, hoje nós vemos o homem dominando, de certa forma, os peixes, quer dizer, o mar, as aves, o gado e toda a terra, quer dizer, os céus e a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quer dizer, tudo. Então Deus deu ao homem a sua imagem, emprestou ao homem sua imagem, deu a sua imagem e também a sua semelhança. E lhe deu domínio. Imagem, semelhança e domínio. Que é Deus. Deus tem isso. Deus é a imagem da perfeição. Ele é a própria perfeição. Então ele domina sobre tudo. Então o que ele é, ele transferiu, ou passou, ou emprestou para o homem. Hoje é emprestou, mas antes ele tinha dado para o homem. Por toda a eternidade. Toda a eternidade. Faça de contas que o homem não pecou. Aqui ele não pecou, está limpo. Então, ele deu a Adão e Eva, o casal, a sua imagem, semelhança e domínio, poder, sobre tudo. Tudo que existe na terra. Tudo. E aí, você imagina o que é ser um pai ou uma mãe. O pai humano quer o melhor para os seus filhos. A mãe quer o melhor para os seus filhos. Não é assim? Os pais querem o melhor para os seus filhos. Porque isso já vem lá de Gênesis, lá do início da humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a família divina, gerou os dois filhos para que os seus filhos tivessem tudo o que ele tinha. Só não eram deuses, mas eles tinham a imagem, a semelhança e a autoridade, domínio sobre tudo. Foi o que Deus deu para nós no início. Ele deu. Complementando aqui. E criou Deus o homem. Outra vez fala uma coisa que já foi falado. E criou Deus o homem, o quê? A sua imagem. E aí, novamente, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Quer dizer, Deus fala na imagem dele 3 vezes consecutivas, nesses 2 versículos. 3 vezes ele fala imagem, referindo-se à imagem dele.
que ele passou para nós. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pronto. Uma vez que ele os criou, eles deveriam gerar filhos para que os seus filhos perfeitos, tudo era perfeito. A obra-prima, o ser humano, era perfeita. Então, o perfeito, que era a obra dele, a obra-prima, que era o homem e a mulher, iriam gerar filhos, o quê? Perfeitos. Com a imagem de quem? Com a imagem dos pais, que era a imagem de Deus. Olha só. A imagem de Deus se multiplicando. Ora, essa grandeza, essa glória, o mundo não tem ideia, não sabe, não entende isso aqui. Isso aqui é grego para eles. Não entende nada. Mas quem tem o Espírito Santo, e essa é a razão de nós fortalecermos a ideia de que todas as pessoas que realmente querem seguir Jesus, que se converterem ao Senhor Jesus, têm que ter o Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito Santo, não vai entender a Bíblia. E não entendendo a Bíblia, vai continuar a imagem e semelhança de seus pais que são incrédulos. Vai continuar sendo ou tendo a imagem ou carregando a imagem do mundo. A imagem do mal. E por isso o mundo está nessa esculhambação toda. Você está percebendo a grandeza de Deus? Você está percebendo? Só e somente quando nós temos a imagem e semelhança de Deus é que nós podemos chamá-lo de Pai. Então muitas pessoas falam pai porque está acostumado com a palavra pai. Está acostumado a chamar seu pai, 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 pai. Mas quando você é filha de Deus, quando você nasce de Deus, quando você nasce da água e do Espírito Santo, você recebe a imagem do Pai, a imagem e a semelhança do Pai. Quer dizer, você passa a ter um caráter, um gênio, um jeito de ser, tal e qual é o seu pai. Mas como é que era o pai? Olha para Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo. Como era Jesus? Como ele falava? Como ele agia? Como ele reagia? Então nós temos que ser, ou carregar conosco, a imagem de Jesus, do seu caráter, na sua maneira de ser. Eu não vi, nem você, Jesus, fisicamente. Mas, quando nós recebemos o Espírito Santo nos dá a imagem e semelhança de Jesus. Sem essa, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Isso é sofisma do inferno, desse mundo. Mas quem nasce de Deus carrega a imagem dele, a imagem e semelhança dele, o caráter dele, porque a imagem de Deus, como é que uma matéria pode ter uma imagem de alguém que é espírito? Mas está se tratando aqui, não é imagem física, mas a imagem espiritual, que cada um de nós obrigatoriamente tem que carregar. Tem que carregar, tem que ser. Nada de forçar a barra. Não é forçar, não é querer ser, não, vou ser boazinha aqui na igreja e tal. E se não nasceu do Espírito Santo, não nasceu da água e do Espírito, ela pode ser boazinha na igreja, mas em casa ela vai ser uma pestinha.
E é isso que tem acontecido muito no nosso meio. Obreiras, obreiros, esposas, pastores, bispos, e muita gente que trabalha na igreja, às vezes tem um comportamento, um jeito, tal e qual parece ser de Jesus, mas é só parece. Mas quando está sem aquele ambiente santo, o ambiente puro da igreja, a pessoa então solta as frangas, como eles dizem por aí. É ou não é? Ela manifesta o que está dentro dela. A imagem do diabo. Quem não tem a imagem de Deus tem a do diabo. Escute o que eu estou falando. Quem não tem a imagem e semelhança de Deus, não existe meio termo. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. E você sabe que carne é pó, é podre. A carne tem nada de Deus. Para que a pessoa que é carne, ou carnal, ou que tem a imagem do diabo, possa ter a imagem de Deus, ela tem que morrer e nascer novamente. Morrer como, bispo? O batismo nas águas. E nascer como? O batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. É tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Porque se a pessoa não morrer para o mundo, como é que ela vai nascer novamente? E esse é o grande problema que nós enfrentamos na igreja. A igreja, que é da família de Deus. Nós enfrentamos esse problema. Pessoas que falam em línguas, mas não morreram para o mundo. Como é que, se não morreram para o mundo, como é que elas podem ter nascido de Deus? Não pode. Ninguém pode carregar a natureza carnal e nascer do Espírito Santo e ter a imagem e semelhança de Deus na carne. Não tem condição. Primeiro tem que morrer. Tem que morrer suas paixões, seus desejos, suas vontades, suas cobiças. Tem que morrer suas vaidades, enfim. Tem que morrer. Tem que realmente morrer, que é o batismo nas águas, que é sepultamento. O batismo nas águas é o sepultamento da velha natureza, a natureza carnal, a natureza adâmica do Adão pecador. Do Adão pecador, porque depois que eles pecaram, eles geraram filhos do pecado. Por isso, Caim matou Abel. Então, não adianta a pessoa querer aprender todas as doutrinas da igreja, conhecer bem a Sagrada Escritura, saber a Bíblia de cor e salteados, e etc, etc. Se ela não nasceu de novo, ela continua filha das trevas, filha do diabo. Mas para nascer de novo, o que ela tem que fazer? Hein? Ela tem que morrer. Primeiro ela tem que morrer. Primeiro ela tem que morrer para depois nascer de novo. Aí alguém diria: mas o bispo, há pessoas que são batizadas no Espírito Santo, quer dizer, nasceram de novo, sem terem sido nascidas, sem terem sido batizadas nas águas, morrido para o mundo. E eu respondo: Deus é quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E Jesus sabe quem vai nascer de novo ou não sabe. Então, há casos excepcionais que ele faz isso pela vontade dele. Não somos nós que vamos determinar, é ele que determina. Se essa pessoa aqui vai morrer
vai ser batizada, vai morrer para o mundo, então ela recebe o Espírito Santo por causa da fé. Não é um caso normal, não é o normal, mas são exceções. De qualquer forma, todos têm que ser batizados nas águas, morrer, sepultar a velha natureza. Eu digo isso para vocês o seguinte: eu era já batizado com o Espírito Santo, mas eu fui batizado nas águas várias vezes. Eu entrei no batismo nas águas várias vezes. E por que eu fiz isso? Sabe por quê? Porque era difícil controlar a minha carne. Então eu fui uma vez, fui duas, fui três. Se eu não me lembro, se eu não me esqueço, eu creio que foram 4 vezes que eu desci nas águas. E por que eu desci nas águas? Porque Deus viu o meu desejo de viver de acordo com a vontade dele. Eu queria morrer para o mundo, morrer de fato. A minha vontade, o meu eu, o meu gênio. Eu tinha um gênio difícil, muito difícil, cruel mesmo. Então tinha que sepultar aquilo ali. E aconteceu. Não é que eu seja um banana, não, nada disso. Mas a personalidade que a gente tem é a personalidade que Deus me deu. A personalidade de querer ser justo, correto. E por conta disso a gente se aborrece, se ira, e até é permitido que a gente venha se irar. Não é isso que está escrito? Irai-vos e não pequeis. Mas não é que aquela ira seja algo que traga mágoas, ressentimento, nada disso. É ira por odiar a injustiça, odiar a mentira, odiar o mau caráter, odiar aquela situação, não a criatura, mas aquela situação que a pessoa manifesta no nosso meio. Então, você que é mulher tem que ter essa concepção do que é a sua fé, do que tem sido a sua fé. Porque se você não morreu para o mundo, você continua vivendo na fé, mas na fé natural, não a fé sobrenatural. A fé natural é a fé que a gente já tem no mundo. Todo mundo tem essa fé natural. Mas a fé sobrenatural, ela vem do céu, a fé celestial. Ela é sobrenatural. Ela não é uma coisa natural, normal. Não é, a pessoa não tem que fazer um curso de teologia para ter a fé sobrenatural. Não, isso só acontece com aqueles que receberam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o agente que dá a fé sobrenatural para que a gente viva de fé em fé e pela fé. Mas isto só acontece quando verdadeiramente a pessoa morreu para a fé natural. Morreu. Quero mais ver. Se você tem alguma dúvida com respeito ao seu novo nascimento, se você carrega, por exemplo, ainda manias que você herdou do seu pai, da sua mãe, da sua parentela, se você carrega em si pensamentos que têm a ver com o mundo, têm a ver com as outras pessoas, têm a ver com a moda. A moda. Você sabe que a moda, o pecado está sempre em moda. Quem quiser andar na moda tem que viver no pecado. Se não viver no pecado, é fora de moda. E quem vive na fé sobrenatural, vive fora da moda. É ultrapassado. Mas quem vive na fé natural quer estar sempre na moda, quer estar
dentro dos padrões que o mundo dita. Então, se você tem alguma dúvida com respeito o seu caráter, a sua maneira de ser, se você tem essa dúvida, só você sabe. Ninguém pode apontar o dedo para você. Se o Espírito Santo não acusar, se o Espírito Santo não convencê-la, ninguém tem o direito de fazê-lo, porque só o Espírito Santo convence a gente. Se você tem alguma dúvida com respeito à sua natureza, que ainda é velha, você carrega traços, imagem dos seus pais, então você tem que se batizar nas águas. Você tem que pedir a Deus, ó Deus, eu quero descer as águas, eu não quero mais ser o que eu sou. Cansei de ser o que eu tenho sido. Eu tenho fingido. E desculpa eu falar assim forte, porque eu quero despertar em você o desejo de alcançar o que Deus promete, a sua imagem e semelhança. Você acha que Deus colocou essa imagem e semelhança e essa autoridade de domínio só para Adão e Eva quando eles estavam perfeitos, que eles estavam sem pecado? Não, ele colocou ali em Adão e Eva para que eles viessem gerar filhos com a mesma imagem de Deus e semelhança de Deus. Isso foi feito através de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, nós somos novas criaturas. Mas novas mesmo. Não é recalchutada, não. Não é recalchutada. É nova espiritualmente, nova no caráter, no pensamento, no coração, no sentimento. Novamente. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, se você ainda não chegou a esse estado espiritual, então, minha amiga, preste atenção, corre atrás. Ao invés de você cuidar dos outros, cuide de si próprio. Procure resolver o seu problema, porque você sabe o caminho, os passos para chegar a essa santidade, de ser ou de ter a imagem do seu pai, a imagem e semelhança do seu pai. E poder, a qualquer hora do dia, da noite, você chegar e falar: meu pai. Isso é um privilégio só de quem é filho. Só e somente quem é filho de Deus tem esse privilégio. Quem não é, pode falar Pai nosso, eterno Pai, Pai, não vai acontecer nada. Mas quando você nasce de Deus, aí sim, você nasce do Espírito, das águas e do Espírito Santo. Aí sim, você pode falar: meu Pai que estás nos céus. Eu tenho um hábito de falar, eu falei já para o meu pai, eu falei: meu pai, eu oro por todos os meus conservos, todos os teus filhos, todos os teus servos. Mas me leva a mal não, eu quero começar orando: meu Pai nosso. Primeiro meu, depois nosso. E eu me sinto bem, eu me sinto feliz, alegre. Às vezes eu me pego rindo, só em falar: meu Pai. Meu Pai. É tão glorioso. E isso é só para quem é filho, filha. Nós contamos já para vocês a experiência daquela humilhação que a Esther estava presente. Ainda bem que ela é minha testemunha. Quando na hora de humilhação, de dor, de vergonha, o pastor que tomava aqui, que cuidava da igreja, ele já era
consagrado, e eu era um obreiro, um mero obreiro. E eu estava querendo pregar o Evangelho. E então, eu estava lutando com meia dúzia de gato pingado, 3 pessoas, 4 e tal. E o trabalho não desenvolvia. Eu não tinha divulgação, não tinha nada. Eu ia lá, eu dava, e também não tinha experiência, não tinha instrução, não tinha nada, zero. Mas o que eu tinha, eu queria dar para aquelas pouquinhas pessoas. Então, ele viu que o trabalho não desenvolvia, ele disse para mim, olha, Edir, no meio dos outros, obreiros, pastores, olha, você tem que continuar mesmo lá na loteria vendendo bilhete. Por quê? Não, você não tem chamada. Você não tem chamada. Eu vou ficar com esse trabalho. Você pode continuar lá no outro cinema e tal. E todo mundo, o pessoal que estava ali, que gostava de mim, me conhecia, me olhou com aquele olho triste, sabe, de pena, de humilhação. Pô, foi humilhado. Ele ficou tão sem graça diante dos olhares das pessoas, com pena de mim. Olha o grau de humilhação. Aí, que ele interrompeu e disse, vamos orar. Era o jeito de quebrar aquele clima. Aí tá bom, todo mundo buscou um canto para orar e eu dobrei os joelhos numa mesinha de centro e eu não sabia o que falar. Eu estava muito triste, mas muito triste. Sabe quando você está dando o seu melhor, você está com a sede danada, você está para pegar o copo, aí vem alguém e tira aquilo? Pois isso aconteceu comigo. Eu fui no fundo do poço. E eu dobrei os joelhos e eu disse, meu pai. Quando eu falei, meu pai, eu comecei a rir. Meu pai. Aí eu falei, meu pai. Aí eu comecei a rir e comecei a dar gargalhada. O pessoal parou de olhar e ficou olhando para mim. Ninguém estava entendendo nada. Mas eu falo essa experiência, repito essa experiência para vocês, para que vocês tenham um referencial do que significa ser filha ou filho de Deus. Porque na hora da humilhação, não tem ninguém que possa consolar você. Ninguém que possa chegar, colocar a mão, passar a mão por cima da sua cabeça. Nem a Esté pôde fazer isso, porque ela ficou assim, pasmada também, ficou patética lá, olhando aquela situação. Mas quando você fala, meu pai, e com aquele direito de filho, de filha, a coisa muda de figura. A vergonha se transforma em honra. E outras vezes aconteceu a mesma coisa. Eu não falei em línguas, não. Eu já falava em línguas, mas eu falei em português, meu pai. E foi aquela oração trouxe o céu até a mim. Encheu o meu ser. Eu fiquei tão feliz, né? Aí as pessoas não entenderam nada. Nada. Só eu entendi. Por isso, a necessidade de você se analisar, autoanalisar. Não se analise com a outra pessoa. Não procure a imagem de uma pessoa próxima a você, seja o seu marido, seja a esposa, seja o pastor, não se mire nela, se mire no Senhor Jesus.
siga a referência dele. Se ele foi necessário ser batizado, se ele precisou ser batizado nas águas, ele, perfeito, mas enterrou a sua natureza ali, nas águas. Se ele fez isso, imagine a gente. Então, e esse é um dos grandes problemas na igreja. Muitos não são batizados com o Espírito Santo porque não enterraram a sua velha natureza. É isso. Bicho, eu estou orando, já fiz jejum de Daniel, já fiz isso, já fiz... e não aconteceu. Por quê? Não morreu. Você é a velha criatura. Como é que o Espírito Santo vai descer sobre uma pessoa que carrega a imagem dos seus pais, dos seus antepassados? Não dá. Primeiro você tem que morrer para poder nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ter o Espírito Santo. Mas para nascer de novo, você tem que morrer primeiro. Ou não é? E o batismo nas águas é o sepultamento. É a materialização de que você realmente morreu para o mundo. E chama atenção que há pessoas que entendem isso claramente e que elas não precisam nem que o pastor pregue. Elas já vêm, eu quero me batizar. Essas pessoas que, por livre e espontânea vontade, sem pressão, sem ficar insistindo que tem que ser batizado, porque Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. Essas pessoas, eu quero me batizar. Na pandemia, teve gente que queria se batizar. Você se lembra disso? Que pessoas vinham e não podiam... tinha grade na frente da igreja, então não podia entrar. Então o pastor batizava com um copo d'água. Eu quero me batizar, me batiza aí agora. Elas morrendo de vontade de morrer para o mundo para começar a viver para Jesus. Essas pessoas que vêm por livre e espontânea vontade, pelo seu próprio querer, esta é que são verdadeiramente sepultadas. As demais pessoas, às vezes, vêm, batiza por uma... porque é a doutrina da igreja. Não é a doutrina da igreja, é a doutrina de Jesus. É da igreja do Senhor Jesus, não da igreja institucional. Então, avalie a sua situação. Porque, de repente, você é aquela pessoa que tem estado fria e não consegue se aquecer. Você não consegue se aquecer. Você lê a Bíblia, você ora, mas tudo parece vazio. Você lê a Bíblia e não entende. Você entende de acordo com a fé natural. Se você entender de acordo com a fé natural, não vai fazer diferença. Por quê? Você não tem a fé sobrenatural. Ou não tem a fé celestial. Ou então você ainda é terrestre, nascido da carne ou nascido da terra. Você é terreno, não é celestial. Que é o que está escrito. Quem nasce da terra é terreno, quem nasce de Deus é espírito, é celestial. É um ser celestial, não é mais terreno. Então, a nossa vida, a sua, minha, nossa vida, não é só porque é esposa de pastor. A nossa vida, sendo esposa ou não, ou membro qualquer, a nossa vida está sujeita ao reino de Deus. O reino de Deus é o reino da fé sobrenatural. É o reino que contraria o reino deste mundo. Então, o caráter que nós temos que manifestar nesse mundo é um caráter que contraria o caráter desse mundo, que é o fingimento, hipocrisia, que é a aparência, coisa dessa natureza, que tenta enganar, que tenta ser esperta. Você sabe que o mundo é dos espertos, não é isso que dizem?
Mas o reino de Deus é só para quem nasce de Deus. Se você quiser continuar sendo esperto ou esperto e continuar no reino desse mundo, é sua escolha. Mas eu prefiro ser bobo, mas pertencer ao reino de Deus. Eu prefiro ser passado para trás estando no reino de Deus do que ter vantagens estando no reino deste mundo. Eu prefiro ser humilhado no reino deste mundo, porque eu vou ser honrado no reino do meu Pai. E Ele tem feito isso. Então, quando a pessoa vive na fé natural, ela quer seus direitos, quer impor os seus direitos. Não, mas isso não é justo. Mas eu sou assim. Mas eu nasci assim. Eu sei. Desculpa. Eu esqueci que você continua sendo a mesma pessoa. Você nasceu da terra, você é terrena. É isso mesmo. Engraçado. Como... Poxa, não caiu a ficha. Agora que eu estou entendendo. Você é assim porque você não é de Deus. É isso. É isso. É forte, não é forte? Porque quer que você queira ou não, quem é filha de Deus carrega a imagem e semelhança do Altíssimo. E se você não carrega, você pode falar em língua estranha. Você pode mandar demônio embora, porque você usa, você sabe que qualquer pessoa pode mandar demônio embora. Qualquer pessoa. Basta falar em nome de Jesus, é o nome de Jesus que o diabo respeita. Não é a pessoa, a autoridade da pessoa, não. Então, é isso que faz a diferença entre aqueles que são e aqueles que não são de Deus. E, infelizmente, nós, do reino de Deus, que vivemos no clima, aspiramos o ar do reino da fé sobrenatural, temos que conviver com pessoas que vivem no reino da fé natural. Então há conflitos. Porque quem está na fé natural não aceita muitas coisas de quem vive na fé sobrenatural. Sim ou não? Quem está na fé natural não entende quem está na fé sobrenatural. Quem está na fé sobrenatural entende perfeitamente quem está na fé sobrenatural. É ou não é? Aceita, se submete, se humilha, se deixa perder, mas não abre mão da sua natureza divina, da sua natureza celestial. É isso aí. Pense bem, avalie a sua fé. Leia esse texto, medite nele, para você receber de Deus a instrução para a sua vida. A palavra de Deus é Deus em espírito, materializado para a gente obter tudo o que Ele promete. Mas é só para quem crê. E crê aquele que usa a fé sobrenatural. Cuide da sua salvação. Mais do que tudo nessa vida. Mais do que o seu casamento. Mais do que seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher. Eu sei que tem homens escutando, participando. Mais do que tudo, tudo. É melhor você perder tudo, mas alcançar a vida eterna, do que você ganhar tudo e perder a vida eterna. Amém? Quero mergulhar nos teus rios.